Olá, hoje a gente recebe aqui no Money Report o Wilson Lima e o Leandro Benincar. Eles são da Messer Investimentos, que é um escritório de agente autônomo ligado à XP. Leandro, Wilson, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. Legal, gente. Obrigado por ter vindo. A primeira Agradeço. pergunta que eu faço já é, o brasileiro já aprendeu a investir? Boa pergunta. Uma boa parte está aprendendo. Eu acho que a gente está num caminho, né? Mas está no começo desse caminho, bem no comecinho. A gente está, você sabe, 1 milhão de investidores, 1 milhão de CPFs agora na B3. Um país de mais de 200 milhões de pessoas, esse percentual é baixíssimo, né? Então a gente tem, assim, acho que um longo caminho pela frente. Tem uma parcela de quem já está se interessando nisso, tem uma parcela de quem está se aventurando nisso, mas eu acho que o caminho nunca foi tão gramado para a gente percorrer, tão bonitinho assim. A gente está fazendo o nosso trabalho aí cada vez mais. Quais são as dificuldades de se convencer o brasileiro, por exemplo, de que poupança hoje não é investimento? Eu acho que a minha opinião é através da educação financeira realmente. E aí passa até muito por minha história, a gente cresceu muito em cima de ajudar as pessoas a investir melhor, né? E isso passa muito por eventos, né? Educação financeira, palestras, e a gente defende muito que está através da educação. As pessoas investem naquilo que muitas vezes elas sentem seguras, né, para investir e confiam. Então, no momento que você desconhece algo, você acaba não investindo ou comprando, né? No momento que você passa a entender, obter informação, ler alguns canais que possam te trazer conteúdo, isso fica mais fácil para uma tomada de decisão. Então, a gente percebe que o canal mesmo, a fonte, ela é através da educação financeira realmente, da informação, do conteúdo. E quais são os principais erros que os iniciantes cometem nessa jornada de investir? Os principais, né? Tem ir com muita sede ao pote é o primeiro, acho que é o primeiro dos erros grandes que quem está investindo faz. A pessoa começa a ganhar um pequeno percentual em alguma coisa, ela vende a casa, o carro e tenta entrar de cabeça naquilo. Isso é relativamente comum? Muito comum. Isso é muito comum. Outro erro muito grande que aí às vezes está aliado com esse, que é o que a avó já falava para a gente não fazer, colocar todos os ovos numa cesta só. Então é pegar o investimento da moda ou alguma coisa que ela ouviu de um amigo, não estudou, não se aprofundou, não foi atrás de uma opinião embasada no especialista e coloca todo o dinheiro dela em um lugar só. Não diversifica, não pluraliza os investimentos dela. Aí o que acontece é que geralmente essa pessoa não está nem preparada para uma futura oscilação, para um futuro soluço que aquele investimento possa dar, que é comum, a gente sabe que as coisas oscilam, a economia não é uma linha reta, né? E aí quando acontece essa pequena oscilação, a pessoa tem o pânico. Ela sai achando que está perdendo todo o dinheiro e realmente perde uma parte do seu dinheiro, nesse pânico, acaba desenvolvendo uma série de preconceitos, uma série de erros na cabeça, que aí volta para aquela pergunta que você fez. Por que o brasileiro ainda confia tanto na poupança, que é um investimento ruim e tal? Justamente por desconhecimento ou algum preconceito, alguma coisa. Olha, eu conheço aí o primo do irmão do meu amigo que perdeu tudo na bolsa. E quando você vai ver, na verdade, você não conhece ninguém que perdeu tudo na bolsa, porque é muito difícil você perder tudo na bolsa. Só para a gente falar de renda variável, né? É muito difícil você perder todo o seu dinheiro na bolsa. Se você conhece minimamente o que é uma bolsa de valores, é muito difícil. Ela oscila, você perde alguma coisa, mas para você perder tudo, você tem que ter todo o seu dinheiro em uma empresa que quebrou. É muito difícil isso. E é muito difícil a empresa sair que seja de R$1 a ação para zero, né? Os casos são poucos, né? A gente conta nos dedos, a gente lembra até os casos porque são poucos, não é uma coisa que acontece todos os dias, né? Só que não sei por que isso ainda está muito enraizado na cabeça, de que as coisas têm que ser 8 ou 80, né? Ou eu invisto tudo aqui ou eu não invisto nada. Então, esse trabalho que o Wilson falou de educação financeira, de levar conhecimento, é um trabalho formiguinha, é um trabalho passo a passo, é muita gente, o Brasil é muito grande. Todos os dias a gente tem uma pessoa nova entrando no mercado de trabalho, essa pessoa nova entrando no mercado de trabalho está começando a receber seu primeiro dinheiro, essa pessoa nova precisa aprender a administrar seu dinheiro, precisa aprender a reservar para o futuro. Todos os dias existe alguém chegando neste ponto. Fora todo mundo que já está nesse ponto, né? Vocês estavam falando de perfil do investidor. A gente tem mais ou menos 1 milhão de CPFs cadastrados na Bolsa. Qual que é o perfil, né, o que dá para traçar, pelo menos a partir dos seus clientes que você já teve, tanto no Rio Grande do Sul, quanto você tem aqui em São Paulo?
É o jovem classe média alta que está crescendo, que investe? É o senhor mais conservador? Como é que está esse perfil hoje? Boa. Bom, Humberto, o nosso perfil de cliente, ele é um perfil que acho que tem 2 pontos, assim. Primeiro, a base cultural. O Brasil, ele é um país de altos e baixos. É um país que não dá para se comparar com os Estados Unidos, uma economia de Japão, França, Alemanha, são economias mais estáveis. Portanto, o Brasil ele passou por diversos altos e baixos e há muitas décadas acontece isso. Portanto, as pessoas naturalmente são mais conservadoras, né? Porque o histórico demonstra isso e elas aprenderam muitas vezes na dor, né? O pai da pessoa aprendeu na dor, o avô aprendeu na dor. Então, eu ministro muitos eventos, muitas palestras e eu vejo realmente, além dos nossos clientes, as pessoas questionando muito essa questão da segurança, né? Pô, mas eu vou investir lá na tal investimento, qual que é a minha segurança, né? Então, realmente eu oriento as pessoas a se informar, né? Volto na questão da questão informativa, da educação. Então, eu vejo que, assim, o nosso público-alvo, ele é realmente pessoas acima de 40 anos, aposentados, pessoas que venderam empresa, empresários, diretores, médicos, advogados, etc., profissionais liberais. E um público maior realmente é voltado para o perfil conservador. Existe uma pesquisa, inclusive, que na época a XP contratou uma empresa que ela concluiu que 80% dos investidores eles são chamados de money savers, ou seja, eles não entendem o que eles fazem, eles não conhecem os termos técnicos da economia, esse financeiro que muitas vezes a gente acaba vendo, né? Eles não têm muitas vezes nem interesse em saber. Então realmente precisa de um acompanhamento, precisa de uma assessoria. E 20% dos investidores conhecem o mercado, sabem o que estão fazendo, conhecem a taxa de juros, a inflação, as alternativas. Portanto, as pessoas que mais falam com a gente, enfim, o maior número de clientes, eles não conhecem e são conservadores. E qual que é a importância, né? Ou seja, as pessoas cometem vários erros nesse tema, né? Desde achar que vai ficar milionário da noite para o dia, ou achar também que nunca pode mudar de vida e logo não vai começar, né? Como é que é o trabalho de educação que se faz, por exemplo, num jovem de 20 e poucos anos que ganha, por exemplo, até 5 mil reais? Ou seja, como é que você convence ele de que um CDB de 10% ao ano, isso em 30 anos, não vai torná-lo rico, mas vai dar uma segurança para ele na aposentadoria? Como é que é esse trabalho? Hoje, ainda bem, a gente começou a ver um movimento vindo dos mais jovens, você falou dos 20 e poucos anos, a gente começa a enxergar esse movimento acontecendo, a gente começa até a valorizar esse movimento acontecendo, a gente tem várias iniciativas, canal novo no YouTube de educação financeira, para a gente realmente levar isso para todos os públicos, aberto, né? E acaba sendo consumido muito pelo público mais jovem. E aí, por incrível que pareça, a gente está enxergando isso aos poucos, de que os mais jovens têm um pouco mais de abertura para questões como volatilidade, como risco, tem um pouco mais de interesse em entender como isso funciona antes de simplesmente dizer não porque a palavra risco me assusta. Então isso é bacana e talvez seja, aí não sei, estou chutando aqui, mas talvez seja porque muita gente não viveu a experiência de ver seu dinheiro derretendo de uma semana para outra lá no começo dos anos 90. Então a gente parece que esse fantasma, essa assombração que os mais velhos têm de serem mais conservadores porque assistiram isso, e é muito difícil você ter assistido isso na pele quando você tinha 20 anos, agora você querer viver de novo. Querer né? viver isso de novo. É muito difícil, né? Então, a gente vê que essa geração que não viveu isso agora está começando a chegar na fase de investir, de pensar em dinheiro, já sem essa memória ruim, essas cicatrizes que o começo dos anos 90 deixou na gente. Mas isso, ao mesmo tempo, coloca a pessoa, principalmente esse jovem, como uma isca muito fácil desses anúncios de internet que prometem um retorno garantido com risco zero, né? Ou seja, não existe isso no mercado de renda variável. Você vai ganhar muito ou você pode perder muito, né? Acho que não existe esse mercado nenhum, né, Wilson? verdade. Retorno garantido em curto prazo. Eu concordo, Leandro. Eu costumo falar, Humberto, inclusive nos eventos que a gente faz muito, que o cobertor é curto. Você tem rentabilidade, liquidez e segurança. Se você tiver 2 deles, um vai ficar destapado. Então,
por exemplo, você tem segurança e rentabilidade, vai abdicar da liquidez. Você tem liquidez e segurança, você vai abdicar da rentabilidade. No momento que alguém entra e fala para você que vocês têm os três, a minha dica seria você desconfiar primeiro disso, porque na nossa visão e tudo que a gente já estudou, e tem muita coisa para aprender, isso não existe, né? Então, os maiores investidores, enfim, os maiores fundos de multimercado, ações da história, né? Eles têm uma remuneração, muitas vezes até não tão expressiva quanto o que a gente ouve falar por aí. Então, não sai no site, no jornal lá como o fundo que mais cresceu no ano, no mês, né? Exato. Então, o que a gente vê, assim, muito essa questão do enriquecer. Eu vejo muitas pessoas ouvindo, pô, eu vou enriquecer numa única investida, eu vou virar milionário, pô, em uma única investida. Assim, pô, isso realmente, na nossa opinião, não existe, né? Você tem que realmente ter uma certa disciplina para investir uma parte daquilo que você ganha, né? A gente fala muito de você, aquela pessoa que está começando, dela não investir aquilo que sobra. Ela, quando receber a remuneração dela, o bônus, a participação, ela já investir e aí com o restante ela acaba pagando suas contas. Então, ela faz o processo inverso, ao invés de investir aquilo que sobra, né? Então, já tem uma certa disciplina e fazer isso com bons produtos por muito tempo, respeitando o perfil de investidor. A gente acredita muito nisso. Deixar o tempo trabalhar, né? Isso. Se você já viu uma curva de juros compostos, você já sabe disso. Tem uma parte muito grande do seu tempo investindo, que é uma linha baixinha, pequenininha, crescendo devagar, e depois, num certo tempo, ela começa a ser exponencial, começa a crescer. Obrigatoriamente, você tem que deixar o tempo trabalhar para o seu dinheiro. Imediatismo sempre vai ser o resultado contrário. Eu falo nas minhas palestras no curso que eu digo, dá uma olhada nos vovozinhos. Pega os vovozinhos do investimento, esses nomes de quem realmente fez fortuna investindo e tal, de Warren Buffett, a Barsi aqui no Brasil, quem você quiser que tenha feito isso, olha o que eles fizeram. Não tem promessa de ganho rápido, não tem 20% ao mês, não tem nada disso. É investimento, como você falou, constantemente. Primeiro você se paga para depois gastar o seu dinheiro e fazer isso, repetir isso por um longo período. Legal. Deixa o juro trabalhar para você.